Mais um dia de gravação aqui no Cheirinho Bom, com duas convidadas especiais. Mas antes de apresentar essas convidadas, eu já queria convidar você para seguir o nosso canal, se inscreva no nosso canal, já comece a mandar para várias mulheres, porque hoje é uma boa conversa no nosso Coffee Talk. Deixa eu apresentar aqui para vocês a querida Samara. Olá, muito obrigada, tudo bem? Samara, por Tudo estar aqui jóia. com a gente. Eu que agradeço poder estar aqui nessa conversa, boa conversa, Boa né? conversa, é isso mesmo. Temos aqui também a Vanessa Beraldo. Oi, Carol. Seja Samanta, bem-vinda. Samara, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. O nosso tema hoje é ansiedade e depressão. Nós vamos abordar esses temas, pois eu acredito que muitas mulheres, né, estão passando e passam, né, com essas crises de ansiedade, não sabem lidar. Então, assim, nós trouxemos vocês como convidados porque você já passou, né, por uma experiência como essa, a Vanessa também. E a gente queria convidar essas mulheres, né, para conhecer as histórias de vocês, para que elas possam entender que não estão só, né, que nós também podemos ali, de alguma maneira, levar cura e refrigério para a vida delas. Samara, a gente teve um bate-papo antes, né, e você me falou que você teve algumas crises de depressão, de ansiedade. Você pode participar para a gente um pouquinho como aconteceu, quando aconteceu? Sim, sim. Gente, então, é um tema que tem sido bastante abordado, né? E quando eu recebi o convite para estar aqui, não é só falar do que eu vivenciei, mas retratar um pouco do que é a nossa realidade como mulher, né? Do que a gente já vivenciou. E assim, eu trabalhava numa empresa por muito tempo, fiquei quase 9 anos nessa mesma empresa, viajava, fazia em torno de 8 a 10 cidades. Nesse trajeto foi quando eu casei, a empresa e o casamento foi tudo muito perto, né? Então, assim, eu não tive aquele tempo de vivenciar o meu casamento. A empresa que era bem puxado, foi tudo junto, e um outro desejo que eu tinha, porque eu tive uma vida muito difícil, né? Vim de uma vida um pouco difícil, meus pais separados, e eu sempre falava, um dia eu quero conquistar, eu quero atingir aquilo que eu não tive a oportunidade de ter, né? Quando na infância ou na juventude. E me entreguei demais nesse trabalho, né? Com esse intuito que era de ganhar dinheiro, de conquistar grandes voos, assim, fazer conquistas grandes, me destacar. Só que aí, no decorrer dessa conquista, eu esqueci de mim, da minha saúde, do marido, né? A minha gravidez foi uma gravidez muito... como eu posso dizer, assim, extremamente elétrica, eu não parava, eu não dormia, não tinha aquele descanso que uma grávida, né? Você fazia o que na empresa? Então, eu era gerente de um setor que eram 8 cidades, né, aqui no Pará. E eu vim foi tudo tão rápido que eu vim transferida do Maranhão. Depois que eu vim transferida, aí começou o meu namorado, que hoje é meu marido, ficava indo, voltando, não, vamos ajeitar esse negócio, vamos casar. E aí eu já nessa empresa que eu trabalhava bastante,
E foi quando eu comecei a fazer reuniões, fazer muita reunião nas cidades, né? Eu atendia em torno de 2.500 mulheres que eram cadastradas, né, na empresa. E assim, a empresa em si era uma multinacional, né? Já tinha uma cobrança um tanto quanto alta a cobrança, e eu já me cobrava também por ter trazido essa dificuldade da infância, de algumas coisas assim. Minha mãe batalhou mudar, muito, né, para dar um melhor para nós, mas Sim. não conseguia. Aí sozinha, né, criando a gente, aquela coisa que eu e a minha irmã, né, que vivemos essa história, né? Então assim, eu digo, agora eu tenho que abraçar essa oportunidade. E assim, eu tinha muito medo de perder esse trabalho. Então eu achava, se eu perder essa oportunidade, eu não vou conseguir encontrar outra. E tudo que eu ia fazer, eu me dedicava demais. Você investiu o seu tempo, né? O tempo de qualidade que você poderia ter com o seu esposo, né? Sim, Porque você estava sim. recém-casada. Você estava ali envolvida Trabalhando. demais no trabalho, com Medo de cansaço. perder, né? Como você falou. Verdade. Medo de agarrar essa oportunidade para conquistar tudo que você não Sim. teve. E aí Verdade. ter o medo de perder, você se dedicava o máximo Eu e esquecia de sempre, você. Vanessa, falo que eu não tinha equilíbrio em cada área da minha vida. Tipo, eu juntando ali, né? Porque veio um casamento. Aí, de repente, Uma eu nova engravidei, fase, né? Que era meu sonho. Eu tinha, e interessante que antes de eu engravidar, antes de eu ter uma família, o meu sonho era ter uma família. E eu dizia, porque assim, como eu vim de pai separado, eu sentia essa ausência na minha, né, na minha criação, de um pai, né, ali presente. Queria diferente, né? E aí eu falei assim, eu quero casar, eu quero ter uma família. E quando a família veio o emprego dos meus sonhos também. Tô ganhando muito, tinha Sim. carro, E aquilo a gente tudo. quer abraçar tudo de uma vez só, né? Acha que vai Tudo de conseguir, uma mas vez. sobrecarrega. Essa é a verdade. Foi isso que eu fiz. Abracei tudo de uma vez. Mas assim, eu fui me deixando. E aí o trabalho exigia muito, horários, né? Você tinha que estar ali cedo. O meu filho foi para a creche, ele tinha 8 meses, né? E eu não tinha como dar aquele... E só eu e o marido moramos aqui. Nós não temos sim. família aqui na cidade. Então a gente vivenciou assim essa correria. Ele também trabalha até hoje, ele viaja também. Então ele também trabalha numa empresa que ele viaja. Mas eu sempre tinha aquilo comigo, mas eu tô bem. Eu nem mostrava para ele e muito menos para as outras pessoas. Eu digo, eu sou forte, todo tempo eu tinha que passar. Pessoas dependiam daquilo ali, dependia de eu ser forte. Eu pensava assim, se eu mostrar a minha Que não vulnerabilidade, estou bem, né? pessoas vão também deixar de ser forte. Mas, na realidade, eu já não estava há muito tempo forte, eu já estava bem. Aí comecei a ter as crises, né? Entrando nessa parte das crises. A primeira coisa que eu comecei a ficar, não conseguia dormir. Comecei a ter preocupação demais. Vamos só pontuar, assim, para que quem está assistindo a gente, né, Sim, possa sim. entender. Você tinha um trabalho que você Certo. ficava um bom tempo ali, né? Domingo a domingo. Domingo a domingo. Feriado, casou, tudo. né? Sim. E mais aí estava se dedicando bastante ao trabalho. Bastante ao trabalho. Viajava pelo, né? Viajava, ia só, muitas viagens eu fazia só, era 500, 400 quilômetros sozinha. E assim, aí quando chegava o fim de semana, meu marido, vamos descansar, vamos fazer alguma coisa. Sim. Não dá tempo, eu vou perder o emprego. Foi ficando muito forte aquela cobrança. E a empresa cobrava muito também. Então, você imagina, como que eu conseguia cuidar de 2.500 pessoas? E eu sempre fui muito assim, comprometida com tudo que eu vou fazer, eu quero dar o meu melhor. E o primeiro sinal que você teve? Você cansaço, não conseguia dormir? Qual foi o primeiro sinal? Até para que elas possam entender essa rotina sobre depressão. O primeiro sinal foi o estresse. Né? Me estressava muito fácil, né? A família, com tudo, trabalho. Com tudo, principalmente com aquilo que me tirava do foco do trabalho, que era a minha responsabilidade, levar menino para a escola, ajeitar o dia a dia com o marido, então, ou seja, só me dedicava ao trabalho. E aí foi quando eu comecei a já não dormir bem. Eu tive uns picos assim, né? Eu não dormia bem, comecei a ficar, tipo, meu marido ia dormir, eu ficava do lado, sentada. Entendi. Não conseguia mas desligar, eu achava né? que aquilo ali era só uma preocupação a mais, é porque eu tinha algo para fazer e aquilo estava me preocupando. A cabeça não desliga, né? Exatamente. Você fica, aí você começa... Eu senti as mãos gelar, eu senti o coração bater muito forte. E interessante que eu me recordo muito bem que em uma dessas situações de pânico, o meu esposo, ele
às vezes adoecia e o meu filho, eu ia para o hospital com ele. E lá eu fiz amizade com as pessoas do hospital. E quando foi um dia, eu cheguei com crise de ansiedade, eu estava em casa e eu passei muito mal, as mãos tremiam e eu falava pro meu marido, meu coração está explodindo, vai sair pela boca, eu estou morrendo. Eu achava que o meu coração estava, que eu estava tendo um infarto, alguma coisa assim. E ele nem entendi o que eu estava acontecendo, porque eu sempre muito forte, né? Muito bem, todo tempo não ia em médico, não tinha. Aí fui, me leva para o hospital, me leva para o hospital. E ele me colocou no carro, eu chorava muito e fui. Quando eu cheguei lá, na maca e tudo que me colocaram lá para dentro, eu me lembro que uma das enfermeiras que sempre me via levando outras pessoas, cuidando de outras pessoas, falou assim: olha aquela mulher, gente, que vem aqui, mas essa mulher tá com crise de ansiedade. Ficou aquele tititi assim, conversando. Meu Deus, essa mulher é tão forte, essa mulher vinha sempre aqui trazendo os outros, agora ela tá assim. Porque na hora que eu cheguei, que o doutor me examinou, ele falou: isso aqui não é problema no coração. Você está com ansiedade. Ansiedade? O que é ansiedade? Eu nunca tinha estudado, não tinha. Porque normalmente a gente é egoísta, a gente só vai buscar algo quando aquilo interessa a você, quando você está vivenciando. É verdade. Mas muitas pessoas, às vezes a gente está fazendo aqui, né, um bate-papo, nem para ouvir, porque acha assim: eu nunca vivenciei, eu não conheço ninguém. É frescura. É frescura, né? Então, assim, foi algo que... Aí fui para esse hospital, chegou lá, mediram tudo. Pressão, nada. E a não dava vergonha. nada, né? E eu com vergonha. Por várias vezes isso aconteceu. E aí foi quando eu decidi que eu ia procurar ter o autocontrole e eu fui me apegando às coisas que eu via que me fortalecia, né? Mas o primeiro passo foi esse. Aí foi quando eu tive a oportunidade de sair. Eu já era empreendedora e não sabia também, né? Então eu já tinha um desejo grande de mudar a minha rotina de trabalho, mudar o meu dia em casa. Eu sentia muita falta de conviver com a minha família, de hoje em dia alguém vê eu sou andarilha, eu amo andar, sabe, passear, mas é porque só eu sei o que eu vivi. Eu não aproveitei. O tempo todo que você não aproveitou. Eu né? não aproveitei. Se dedicou à família. Sim. Eu não aproveitei. E a crise o médico detectou que era uma crise de ansiedade, né? Sim, aí volto para casa, ele na hora aplicou uns remédios, uns calmantes, e mandou você voltei para voltar. casa. No dia seguinte eu tive a mesma repercussão, a mesma situação. E assim eu ia várias vezes. Qual era o sintoma que tu sentia? Palpitação? Palpitação, Mão mão fria. gelada, um medo muito grande. Era um medo... Já entra o pânico, Isso, né? Você já vai isso, ter medo, isso, né? e foi os picos do pânico mesmo, isso mesmo, porque entra a questão, até, eu acho que os três operam juntos, que é o pânico, né? Aí, se você permanece muito tempo nessa questão das crises, vai virando uma depressão, porque você já vai começando a não conseguir mais sair. Mas os picos, eles parecem um infarto. Eu digo que eu nunca infartei, mas eu andei... Né? Ataque cardíaco, isso mesmo, a Vanessa aqui que entende mais, né? Então, ataque cardíaco, sentia as mãos tremia e aquela sensação de medo. Sabe quando você está com a arma na cabeça? Eu nunca vivenciei, mas eu imaginava assim, que uma pessoa que está passando por um assalto, ela sente isso porque ela não está esperando. Sim, não tá esperando. Então, alguém chega ali e coloca uma arma na sua cabeça. 1000 sensações vão invadir você naquela hora. Então, só que ela é assim, ela vai passando. Dali ela volta novamente. Né? Eu me arrepio quando eu falo Mas tu assim tomava sobre remédio? isso. Ele te passou algum remédio Aí, pra você tomar? não, aí a princípio ele pediu que eu procurasse um psiquiatra, mas eu não aceitava. É até assustador, né? Você chegar, o médico falar assim, Sim. procura E um antigamente psiquiatra. também, quando falava muito, depressão, ansiedade, tudo é questão de psiquiatra. É psiquiatra. Aí a pessoa por si só, eu não sou doida, pra que eu vou no psiquiatra, né? sim. E assim a Ou gente vai é uma empurrando, frescura. vai empurrando. Isso é uma Isso mesmo. frescura, ela tá fazendo para chamar a atenção. Hoje, verdade. com vários casos, vários estudos, né? A procura tá melhor, É os verdade. atendimentos. Então hoje a pessoa ela se sente mais à vontade em dizer, não, eu faço terapia. Porque terapia era para doido. Isso, Mas é não, eu verdade. faço terapia por quê? Porque essa terapia está me ajudando a controlar a minha ansiedade, o que eu Sim. sinto. Então, hoje em dia, graças a Deus, com a medicina sempre avançada, tá melhor para um tratamento e para a pessoa verdade. procurar ajuda. Porque antigamente certeza. não Por isso é procuravam ajuda. importante. A Vanessa, ela é enfermeira, né? Mãe, né? É enfermeira, está no nosso grupo das empreendedoras também. E a Vanessa também teve, né? Um histórico, né? Vamos falar teve,
né, para que a gente possa receber já a cura, né, Vanessa? É verdade, a gente tem que sempre pensar, por mais que esteja passando, mas tem que sempre pensar que vai passar, né? Que não é meu, que vai passar. Exatamente. E você também teve essas crises de ansiedade, né, dentro do seu negócio, da sua área familiar. Você pode participar também para a gente um pouquinho o que aconteceu, o que vem acontecendo com você? Sim, na verdade, eu já tive essas crises de ansiedade desde quando eu saí de casa. Mas, na verdade, eu não sabia, que eu não era profissional de saúde. Entendi. Então, assim, não tinha tanto entendimento. Quando saiu de casa, mas quando tu saiu de Minas para o Pará? Quando eu saí de Minas, minha família, nós somos em 4 irmãos, 3 irmãs comigo e um irmão. Sim. O papai e a mamãe, graças a Deus, sempre deu uma vida, uma condição boa pra gente, mas ele não tinha condição de pagar a faculdade pra gente. E o sonho dos 4 era fazer faculdade. Eu lembro que a mamãe falava, minha filha, vocês todos vão formar, mas vocês vão trabalhar e vão conseguir formar. Então, para conseguir realizar esse sonho, eu saí de casa aos 20 anos, nunca tinha saído de casa. Eu saí de casa aos 20 anos, fui para uma cidade maior, que é São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo, é uma cidade universitária, grande. Fui do mesmo jeito que eu vim para cá, com a cara e a coragem. Mas naquela época foi pior, porque eu era o quê? Uma adolescente, nunca tinha saído de casa. Então eu fui sem emprego, fui com a cara e a coragem, morar com as primas, para conseguir ter a faculdade, fazer a faculdade. Nesse processo todo, eu passei por várias dificuldades, quase tive que retornar para Minas, mas o meu sonho era maior, de formar. Desde criança eu falava que eu era ser enfermeira, então já estava determinada que eu ia ser enfermeira. Fui já para a faculdade mesmo para fazer enfermagem, porque foi a minha primeira e única faculdade. E nesse período, eu passei por muitas situações difíceis, inclusive eu fui morar num pensionato, que era de uma prima da minha mãe e tal, me ajudou muito. Eu morava, eu não pagava porque eu não tinha condições. E ali, Deus vai colocando pessoas nas nossas vidas boas e ruins. Verdade, né? verdade. Então, a minha primeira crise, e eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Eu sempre mudei um pouco, mas tipo assim, se você me fala alguma coisa, você me ofende, eu guardo pra mim, eu fico triste, aquilo vai me magoando, eu não sou de falar não na hora, né? Isso, falar na hora, pronto, aquilo ali passou e pronto. E essa pessoa sempre falava as coisas pra me machucar, pra me criticar e tudo. E eu tive uma crise muito grande que eu fui parar no pronto-socorro, que eu cheguei travada de cadeira de roda. Só que depois eu entendi, no dia o médico falou pra mim, olha, você não guarda as coisas pra você, isso que você teve é porque você foi guardando tudo. Aconteceu alguma coisa, seu emocional, então você foi guardando. Quando você precisa de alguma coisa, na sua boa educação, conversa com a pessoa, mas não guarda pra si. Só que eu fiquei com aquilo, mas não entendia direito. Falei, tudo bem, né? Era novinha, né? Era nova, né? Aí depois, graças a Deus, consegui, fiz faculdade. Aí tive essa crise e não sabia o que era. Quando eu vim para cá, aí eu vim para o Pará, já estava formada, né? Então uma segurança a mais, que eu estava com diploma, ia ser o meu primeiro emprego, vim também com a cara e a coragem, com a intenção de ficar 1 ano, pegar uma experiência, porque lá todos os lugares precisa de experiência comprovada. Então eu falei, eu tive a oportunidade de vir para cá com uma amiga, falei, eu vou, fico 1 ano e pouco, pego uma experiência e venho para cá. Porque a experiência, a gente no trabalho, a gente vai adquirir no dia a dia, né? Então, pelo menos eu precisava ter ali no papel, porque eu sempre fui muito dedicada, como você falou, quando eu pego para fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito, do meu melhor. Falei, então eu vou para bem longe, não sei nem aonde é, mas eu vou para lá e volto depois para ficar mais perto dos meus pais. Só que Deus, a gente tem um plano, mas Deus tem outro pra gente, né? E nesse 1 ano que eu vim pra ficar, eu já estou aí há 12 anos, construí a minha família, né? Casei, meu maior sonho era ser mãe. Hoje sou mãe de 2 meninos lindos, tenho um marido maravilhoso. Só que alguns gatilhos, a gente tem que descobrir o gatilho. Isso é verdade. Depois eu fui entender. E quem me ajudou a entender foi o meu esposo, que ele é médico. É médico, né? Então, quando eu tive umas crises também, que ele foi falando, você está com ansiedade, você está com ansiedade. Bom, começou a me passar remédio, fui muito resistente, que eu não queria remédio. Não, que isso, ansiedade? Não é isso, nada, tal. Só que depois, todos os meus períodos de crise, depois eu sempre via qual era o meu gatilho. Só que é difícil, por mais que você sabe qual é o gatilho. É difícil, porque aí ele me ajudou. O meu primeiro gatilho foi antes de eu engravidar do meu primeiro filho, que tem 7 anos. Como o meu sonho era casar, ser mãe, então eu já estava casada, falei, agora é a hora de eu ter meu filho. E eu não conseguia engravidar. Né? Era tudo no tempo de Deus, eu não conseguia. E aquilo todo mês, eu tô grávida. Fazia o beta, não tô grávida. Aquilo ia me consumindo, matando tudo.
E aí foi quando eu fui ficando com muita insônia. Quais são os meus sintomas? Toda vez que eu tenho crise. Quando começa, eu já sei. Eu preciso descobrir o gatilho que está me causando isso, porque eu estou entrando de novo numa crise de ansiedade. Então, eu não conseguia engravidar. Aí eu comecei a entrar em crise e foi ficando muito ruim. Aí foi quando ele falou, não, você vai ter que entrar com medicação. Aí ele me passou medicação, fui tomando medicação. Quando eu engravidei, ele foi fazendo o desmame, tirando a medicação. Então, fiquei bem. Depois vai surgindo novos gatilhos. Então, o que eu sinto quando eu estou? A primeira coisa, insônia. Eu fico 2, 3 noites sem dormir. Gente, é horrível, né? Nossa, não tem... A gente deitar acho na que cama... das piores coisas que eu vivi era isso. Porque não tem nada melhor do que você dormir uma noite. Uma noite bem dormida, você é bem no outro dia. Verdade. Então, o que aconteceu? Eu ia deitar, aquele sono não vinha. Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso dormir, eu preciso dormir. A primeira vez que eu senti que eu estava, aconteceu isso também lá, quando eu morava em Rio Preto. Então, eu começo a ter insônia. Não consigo dormir, noites e noites sem dormir. E com isso, eu já tenho algumas crises de enxaqueca. Não tem como, já vem a enxaqueca. E o que me machuca muito, porque além de eu não dormir, ter enxaqueca, que já me deixa super mal, o que me deixa muito mal é a irritação. Eu fico muito irritada. Estressada, como você muito falou, muito né? estressada. A gente fica. E o pior é que quem sofre são Nossos filhos, marido, e o marido. A família, Mas é né? verdade. E isso aí que Família. você falou do marido. O meu esposo também trabalha na área de saúde. E assim, aquilo parecia tão assustador para mim. E ele me ajudou muito nesse processo a compreender. Ele fez com que aquilo que parecia um bicho de 7 cabeças se tornasse algo assim. Tu vai vencer, tu vai enfrentar. Eu me lembro que quando eu fui para procurar o psiquiatra para fazer um acompanhamento, eu falava, mas eu não vou tomar, eu não sou doida, eu não vou tomar. Ele dizia assim, aí uma vez ele até falou isso para mim, a gente não toma porque é doido, a gente toma é para não ficar. Pra não ficar doida. Até brincou com a situação, né? Para não ficar. Então, assim, é algo que é verdade. Então, assim, isso é muito, conta muito. A gente ter alguém que te faça entender que aquela situação ela não vai ser permanente, não é a vida toda. Ele me ensinou muito isso. E como ele trabalhava com medicamento, ele me mostrava pesquisas onde mostra que hoje um percentual imenso da população, pessoas que a gente nem imagina, como muitas das pessoas que vão ver, talvez eu falando sobre isso, alguns não sabem que eu vivenciei, ou como você falou, a gente se torna muito sensível, né, a muita coisa, ao sono, que qualquer coisinha deixa você um pouco preocupada. Outra questão, coisas que nem aconteceu, porque a ansiedade, ela traz isso, ela nos tira do hoje e nos leva para o amanhã, sem a gente ter vivenciado. Quando vai acontecer alguma coisa, você já fica naquela ansiedade. Verdade. Então, só para finalizar, aí, essa questão do estresse, o que me magoa, por quê? Querendo ou não, por mais que eu me esforço, mas quando eu vejo, eu tenho um filho de 7 e um de 2 anos e 9 meses. Então, eles precisam de mim. Então, quando eu vejo, eles querem, mamãe, vamos brincar, mamãe, vamos fazer o quê? Quando eu vejo, não, me deixa sozinha, me deixa quieta, me deixa quieta, dá um tempo. Sim. Só que depois isso me doía tanto, eu falava, gente, eles precisam de mim. Me desculpa se eu emocionada. Não, que isso. E o que me deixava mais confortável era a mamãe. Então, quando eu começava a sentir isso, eu pedia para a mamãe rezar por mim. Eu falava para a mamãe, eu estou com uma angústia no meu coração, eu não estou conseguindo dormir. A gente pediu um guardanapo aqui, um guardanapo para ela. Então, a mamãe me confortava, a mamãe falava, desliga o telefone, obrigada, desliga o telefone, pensa em Deus que eu vou rezar. E reza comigo. Então, assim, eu tive uma crise muito forte quando eu perdi a mamãe, faz 4 anos. E até hoje, independente da crise, qualquer momento acontece alguma coisa boa na minha vida, ou acontece alguma coisa triste, nossa, eu preciso ligar para a mamãe. Até hoje. Isso é muito triste. Só que eu tenho, graças a Deus, o meu marido. Sim. Que me apoia muito, me ajuda muito. Eu tô, como eu falei pra Carol, que o dia que ela me ligou, me chamando se eu aceitava falar sobre, porque, igual você falou, não é todo mundo que sabe, são poucas pessoas que sabem desses meus momentos. Eu falei, gente, como pode a Carol me chamar no momento que eu estou passando por isso? Eu falei, será que é o momento para eu falar? Será? Aí eu pensei, será que eu vou? Não. Eu falei, mas se eu vou, com certeza eu vou estar ajudando outras mulheres que com certeza passa por isso, que tem uma insônia,
que tem um ataque cardíaco, Sim, tem tudo que nem sabe o que é e que pode estar passando por isso. Eu falei, então eu preciso ir. E do mesmo jeito que tem pessoas boas que no momento chama a gente, mostra, né, que está do lado e tudo, tem pessoas também que o inimigo, né, Carol, usa para atrapalhar. Que no mesmo 2 dias depois aconteceu uma situação que eu fiquei muito mal, que eu falei, gente, por que isso? Aí eu falei, não, isso é porque eu estou tentando sair dessa, eu estou tentando. Então, também vai para atrapalhar. E outra coisa que me deixou muito assim, até vergonhoso falar, não sei, mas o que acontece? Eu me vejo que eu estou uma pessoa muito sem fé. Porque, como a gente estava conversando, nós fomos tratadas com pessoas ajudando, com remédio, mas a gente esquece que eu acho que o principal é Deus. Sim. Né? Sim, porque sem com Deus, certeza. tudo é junto, mas eu acho que o principal é Deus. E eu sou, não sei se eu era, uma pessoa sem fé. Então, isso, eu parei para pensar, falei, gente, será que não é Deus que está me mostrando que tudo isso que eu passo, porque graças a Deus eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho um emprego que eu amo ser enfermeira, amo ser consultora de aleitamento materno, ajudando outras mães, tenho uns filhos maravilhosos, um marido maravilhoso, uma vida perfeita. Eu falo, por que eu tenho que ficar com esse sentimento? Eu pensei, aí eu pedi tanto a Deus, eu ajoelhei no chão, falei, Deus, me mostra o que é falta de fé. Me ensina a ter fé, me mostra que eu tenho que ter fé. E fui pedindo. Então, com isso, nessa última crise que eu estou passando ainda, mas graças a Deus eu estou melhor, não estou tomando tanto medicação como eu estava, porque eu pus na minha cabeça que quem vai me curar é Deus. E eu tenho que ter Ele para me ajudar. Não adianta eu falar que eu tenho fé só por falar. E aí, Deus vai mostrando as coisas, né, como pessoas e as coisas. No Instagram a gente vê que a gente vai passando, tem vários vídeos, né? E na verdade não foi nem passando vídeo, foi uma amiga minha que postou. E eu falei, eu vou assistir, o que é isso aqui? Era uma passagem da Bíblia, que Jesus estava caminhando com uma multidão e uma mulher foi e pegou só nas vestes deles, só na pontinha da roupa deles. Só que Jesus deu aquele impacto, ele parou ali e falou, quem me tocou? Sim. Quem me tocou, eu senti forte me tocando. E essa mulher estava ao chão porque ela conseguiu só pegar na pontinha, na franjinha da roupa de Jesus. E ele sentiu. E ela no chão, era considerada como uma mulher imunda, né? Ela já estava doente há 12 anos, sangrando muito. Nunca ninguém tinha conseguido curar ela. E ela chorando no chão, ela falou, fui eu. Na humildade dela, ele falou, mas eu não te deixei imundo. Eu só toquei nas suas vestes, na pontinha da tua roupa. E Jesus falou para ela, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Não fui eu que te curou. Aí ela falou, como assim? Há 12 anos ninguém me curou e foi você que me curou porque eu toquei em você. O Senhor cura as pessoas. E ele falou, não, foi a tua fé. E aí eu senti na hora, eu arrepiei, chorei Deus, né? muito. Eu falei, que não é a força dela que fez, não, né? E não foi Deus que fez, tipo assim, porque eu toquei Deus. Ele disse bem claro, foi a tua fé que te curou, porque você tinha fé que eu ia te curar. Então eu falei, gente, Deus está me mostrando que eu vou me curar tendo fé em Deus. É verdade. E aí eu comecei a rezar muito e falei, realmente, eu não vou ficar tomando remédio. Inclusive, essa noite, graças a Deus, eu dormi bem, dormi sem remédio. Antes de dormir, eu rezo muito, peço muito a Deus para me confortar e para me dar fé, cada vez mais. Então, Deus, às vezes, a gente passa por algumas coisas para Deus mostrar que a gente tem que ter Ele, que com Ele a gente consegue. Eu tenho uma vida maravilhosa, mas eu não tinha Deus comigo. Por mais que eu sou católica, a mamãe sempre levou a gente para a igreja, eu sempre fui, mas parece que você tem no coração assim, tudo assim, pouca fé. Não, acho que isso não vai acontecer, não. Não sei. E não, a gente tem que ser diferente, a gente tem que ter fé sempre. Como a Samara falou, e você também, né? Nós nunca estamos preparados, né, para uma depressão, para uma ansiedade. Eu também já passei por isso, né? Contei um pouquinho para vocês nos bastidores. E é por isso, assim, que eu sempre tento, né, ouvir outras mulheres, justamente porque nessa caminhada a gente encontra essas mulheres com ansiedade, com depressão, né? Como você falou, assim, com pouca fé.
E quando a gente é aquela mulher que permite ouvir a outra, né? A gente ali dá uma oportunidade para ela se curar. Porque, às vezes, você, graças a Deus, tem um marido, você tem um esposo, mas muitas das vezes ela não tem um marido. Tá, Sim, Às verdade. vezes não tem um marido, às vezes não tem um Não filho. tendo uma pessoa para apoiar Exatamente. é mais difícil Então, também, assim, são situações, né, que graças a Deus que você tem as suas famílias. E isso a gente tem que ser muito grata a Deus por isso. E muitas delas, às vezes, não tem. E é como você falou, a gente tem que observar os detalhes, né? Os detalhes. O porquê Isso eu estou sentindo isso, né? E ele na vai verdade, persistindo, né? buscar São ajuda. E procurar coisas que vai ajuda, né? persistindo. Como eu falei, eu não Buscar sabia o que ajuda. era, eu não buscava ajuda. Eu Mas a sabia que eu gente sentia tem aquilo. aquela Verdade. resistência de aceitar, porque hoje você pensa assim, eu vou admitir vulnerabilidade, mas eu forte todo o tempo, né? Algo que a Vanessa falou assim, o espiritual, eu tenho uma vida totalmente diferente. E algo que me mudou muito, Vanessa, foi esse momento. Às vezes a pessoa me vê lá na igreja, envolvida, trabalhando. Não é porque eu tive esse, sabe? Foi de mim toda a vida ser assim. Eu não tinha tempo nem para minha família, eu ia ter tempo para a igreja. Sim. Mas foi assim, parece que naquele foi até necessário, foi um mal necessário, porque eu me tornei uma pessoa mais sensível a Deus, porque normalmente quando a gente não é sensível nem a quem convive com a gente, nem a gente mesmo, a gente não vai ser sensível a Deus Verdade, também. com certeza. Então isso trouxe assim mais sensibilidade. Hoje eu tenho aquele cuidado de é um prazer que eu tenho de preparar algo para o meu marido, para o meu filho, né, para os meus filhos. Eu até falei para a Carol que eu tenho 2 filhos, né, que é um do ventre e outro do coração, né? Então assim, o meu esposo, ele teve, e eu digo que foi em Deus, porque nós estávamos buscando, onde Deus deu força para ele, porque não é fácil. Você que está ou acompanhando alguém, porque às vezes a gente está falando não só para quem está com depressão, mas É verdade, para pessoas pra que quem estão convive com essas acompanhando, pessoas, né? convivendo, né? A gente tem que ter difícil. muito cuidado com o que fala. Algo que nesse trajeto todo, uma vez um médico falou para mim, falou para o meu esposo: nunca chegue para quem está passando por uma crise de ansiedade e depressão e diga isso, mas você tem tudo, mas você tem um marido, você tem uma família, você tem dinheiro, você tem o que menos importa naquele momento é isso. Diga assim: eu estou aqui. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui, né? Então, porque se você for questionar naquele momento o que você está sentindo, a pessoa não sabe. A gente não sabe o que levou. A gente sabe que teve Não sabe picos. explicar, né? A gente não sabe explicar. E um outro detalhe foi assim, no meio dessa trajetória, né, dessa transição, eu já tinha entendido que eu não podia mais trabalhar naquela empresa. Só que eu continuei teimando, né, que é a palavra certa, comigo mesma. E aí não só veio a questão emocional, como veio problemas de saúde no físico. Eu comecei a me cuidar, tipo, tinha 5 anos que eu não fazia exame. Nesse trajeto, eu tive que tirar tireoide, eu tive que tirar vesícula. A gente vai adoecendo. Vai né? adoecendo. Aí você vê que não é. Aí uma coisa te leva a outra, tu já tá fragilizada. Aí tu descobre que tu tem problemas de saúde, Aí aquilo já fica te fragiliza. mal. Aí foi quando veio a depressão. No dia em que eu descobri realmente que eu não tinha condição mais de lidar com nada, de manhã, meu marido esperou, deu 8, 9, 10, eu que acordava 6 horas deitada. Eu travei na cama, eu não tinha vontade, eu passei o dia inteiro sem tomar banho. Eu nem me lembro se nesse dia eu tomei banho. Eu acho que eu fui tomar depois. Aí foi quando ele viu que realmente ele parou, entendeu? E uma das coisas que mais me marcou foi porque o grande amor da minha vida era o meu filho. E ele falava: mamãe. E eu não conseguia Se movimentar. não, eu não conseguia ter amor por ele. Porque nesse momento de dor, a gente não tem nada que... A gente não tem vontade de comer. Aí meu marido falava assim: o que é que tu quer comer? Eu pensava na melhor comida. Aí vinha na minha cabeça: eu quero comer uma torta. Mas aí eu imaginava: não desce. Nada me atraía. Passei vários dias sem comer, sem querer comer. Mas o mais doído foi quando meu filho: mamãe. Porque se ele fala mamãe, ou se ele me solicita, eu tenho aquela, né, mãe é mãe. Ou a tá gente vai de você, ou a né? gente vai para reclamar, ou É a igual gente um caso vai que para, né? me deixava mais triste. É Sim. quando meus filhos falavam: mamãe, vamos brincar, vamos fazer aquilo. Eu não tinha vontade, eu queria ficar deitada, com dor de cabeça. Falava: não, dá um tempo, deixa a mamãe isso aqui. mesmo, Deixa... é isso mesmo. E aquilo me machucava. Eu falava: gente, eu preciso ficar com eles, eu não posso ficar brava, Sim. deixar de brincar com eles. É isso, e a Por gente se isso. sente sem amor para dar.
tipo assim, eu me sentia seca, né? Sabe como aquela árvore que não tem frutos? E só com o tempo eu fui aprendendo a lidar. Aí depois eu não sei em que momento a gente vai falar do outro processo, mas foi quando o Senhor já tinha projetos. Eu só consegui ver o que Deus tinha para mim, me encorajar quando eu busquei o tratamento médico, porque eu entendi que Deus também institui médicos. Não adianta a gente buscar Tem que só o ser espiritual. junto, verdade. Como eu Então falei, a tem que gente estar acha assim, tudo né? ligado. Meu marido falava assim: eu não tenho problema de pressão, que ele é hipertenso. Então você não é diferente. Eu não tomo remédio todo dia, então acho que é que compreender. Por isso que, se você não sabe falar sobre o assunto, não fale. Pode ser que nessa fala você vai piorar a situação de quem está com o problema. Sim, verdade. Né? Então, esse processo espiritual, ele é determinante. Hoje a gente se envolveu na igreja, a gente procura dedicar o nosso tempo, mas eu continuo, até hoje eu faço acompanhamento com a psicóloga. É muito importante você falar sobre isso também. Até hoje, para que elas porque possam quando entender. eu fui no foco da crise, teve dias que eu estava tão bem que eu não queria ir, era dia de consulta. Então vinha aquela coisa, não vou hoje não, tô precisa bem. mais. Tô bem, não preciso Tô bem, mais. tipo assim, não vou me maquiar não, que hoje eu tô bonita, né? E só que eu persisti. Eu falei, eu tô fazendo, não é só por mim. Eu sei que tem pessoas que me amam. Eu lembro sempre do que meu marido passou. E não foi fácil. Não são todas as pessoas que caminham com você ali verdade. todo o tempo até o fim. E eu digo, foi Deus, não foi a força dele, foi Deus. O meu filho foi algo assim que foi fundamental. A minha família também, irmãos, a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã que ela me fortalecia muito, assim, com palavra, minha mãe, minha avó, toda a família unida aí em favor de você. E Deus, né? Que é a base principal. Que foi o que me mostrou que tudo isso que eu estava passando, o que eu mais precisava era ter Deus. E a partir do momento que eu falei, Deus, me mostra o que eu preciso fazer, eu não quero ficar assim. E aí a gente se sente bem melhor. É verdade. A gente Se consegue sente bem ceder melhor. um pouco, porque assim... Quero ter fé cada vez mais. Eu cheguei naquele ponto que, tipo assim, pessimista, tudo que vai fazer, não, mas isso não vai dar certo. Sim. Não vou fazer isso não, Deixa porque pra não vai lá, dar não vai certo. dar certo. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de conversar, de fazer isso, fazer aquilo. E quando eu estava em crise, eu não tinha ânimo, né? Igual eu te falei, né? Quando você me ligou, né? Tô saindo de uma crise, são poucas pessoas que sabem, porque nunca fui Não que também falar da minha precisa, vida sim, pessoal. Eu não aham. tenho que chegar e falar, olha, eu tenho ansiedade. verdade. Não, junto com a pessoa eu tô normal. A ansiedade é comigo. É um o estado, meu né? interior. Então quem sabe mais é meu marido, porque é nele que eu peço ajuda. Falo, amor, nessa última crise agora, que graças a Deus agora eu tô melhor. Eu cheguei para ele e falei, eu preciso de remédio. Não adianta, eu não vou conseguir sem remédio. Então ele foi, conversou, falou, não, mas vamos começar devagar e tudo. Só que Deus foi me mostrando que não era só o remédio que ia me melhorar. Te melhorar. Entendeu? Então não era só o remédio. O remédio precisa, porque eu precisava de um remédio para dormir. Eu precisava de um remédio para tirar minha enxaqueca. Mas eu precisava de Deus. Eu precisava de Deus me mostrar. Então, Deus foi me mostrando isso. Foi me mostrando pela Carol me chamar para estar aqui hoje falando sobre isso. Porque, como eu falei, nem todo mundo sabe. Deus me mostrando um vídeo que aquilo ali me tocou no meu coração. Que eu falei, gente, eu sou praticamente essa mulher. Eu só tenho fé esperando que alguém faça algo por mim, que eu vou ter fé. Não, eu tenho que ter fé para que algo aconteça na minha vida. Então, Deus está mostrando. E aí, todo dia rezando. Eu já tive sempre esse hábito de rezar, por causa da mamãe e do papai, a gente sempre rezou. Sempre tive o hábito de rezar com os meus filhos antes. Mas agora, para mim, está melhor. Agradeço a Deus pela vida deles. Eles rezam comigo, cada dia um. Até o meu filhinho de 2 anos e pouquinho, que a gente tem um terço. A gente tem um grupo de amigos, que isso também fortalece, além da amizade, a gente fortalece também a amizade em fé. Então, desde que começou a pandemia, uma amiga teve a ideia da gente fazer um terço entre amigos. Primeiro começou só entre as mulheres, agora vão filhos, maridos. Então, toda semana tem um terço, cada dia na casa de uma. Então, isso é legal, que a gente falava, quando começou a pandemia, né? A gente se reúne para fazer festa, então por que a gente não se reúne para rezar? E principalmente no período da pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo, né? E a gente tem isso até hoje, faz mais de ano que a gente faz isso. Então,
os meus filhos já têm já acompanha. E o meu mais velho, eu já ensinei ele a rezar. E o pequenininho, por ver, ele também reza. Aí eu falo, hoje é seu dia, sabe, André? Hoje é seu dia de rezar. Ele faz a oraçãozinha dele do jeito Tem um que ele dá. hábito, já. Hoje é o dia da mamãe. Hoje é o dia do Samuel. Aí o Samuel, de 2 aninhos e pouquinho, começou a também querer. E ele fala o nome do pai, ele fala Deus, do Papai do Céu. Então a gente tem que ter Ele já Deus, tá tem que tendo mostrar uma para os filhos da intimidade com gente. Deus, né? E a missa, a gente agora vai à missa, quero ter esse hábito de ir à missa com eles todo domingo de manhã, por mais que é criança, mas é aí que começa. A mamãe verdade, começou com a é gente verdade. assim. Só que a mamãe era uma mulher muito de fé. A mamãe era um espírito de luz, assim, nossa, grandioso. E aí eu sempre penso, nas minhas dificuldades, é quando eu recorri a ela. E agora eu não tenho. Eu recorro a ela em pensamentos. E eu falo, a mamãe sempre foi tão de fé, por que eu estou deixando isso acontecer comigo? Então eu não posso deixar, eu tenho que ter Deus sempre mais presente na minha vida. É isso mesmo. Até porque a sua mãe deixou um legado muito forte, né? Pelo que você está Sim. falando com a gente. Muito. Que é o que você está fazendo hoje com os seus filhos. Então, quando tu pensar em ligar, você vai imaginar que não vou ligar, mas eu vou viver, né, o que ela me entregou, Isso. o que ela me participou enquanto ela estava em vida. E eu vou participar para os meus filhos, para as pessoas. Porque é exatamente isso, é o legado para a gente poder participar para outras pessoas. É isso mesmo. Né, e se fortalecer e se apegar, né? E eu vejo muita humildade da parte da Vanessa, né? Sim. Falar assim, eu quero aprender com Deus, eu quero voltar para Deus. Desejo, né, de Aquela aprender. humildade, porque às vezes a gente fica tão ali na nossa dor que a gente murmura. Verdade. E a gente até reclama para Deus, né? E você não, você tá... O que a gente mais faz é reclamar, né? Mas eu aprendi que não tem que reclamar. E nesse período todo, dessa última crise agora, como eu falei, Deus vai me mostrando. Gente passando por dificuldade, uma amiga minha passando por uma dificuldade tão grande, o nenenzinho nasceu prematuro, está Sim. na UTI, e a gente conversa tanto, e ela vai me dando fé. Amiga, eu tô com fé, eu sei que vai dar certo. E aquilo eu falo, gente, ela tá te com um problema ensina tão... através do que ela tá vivendo, né? Isso, ela tá vivendo, ela tá Inspira, com tanta né? fé, ela tem Fortalece. Deus ali, ela tá apegada tanto em Deus para fortificar, dar saúde pro filho dela, para sair dessa situação. Eu falo, gente, ela tá me dando fé. E aí, tudo que é de fé, ela me manda, eu mando para ela. E isso é tão bom a gente ter amigos assim, que quer te ajudar realmente a você ter fé e não te desviar. Isso traz muito aquela frase, uma mulher apoiando outras mulheres, né? isso Porque mesmo. só a gente sabe, a nossa rotina é uma rotina corrida todo dia. A gente quer desempenhar todas as A gente funções, quer fazer né? tudo, né? A gente Tudo. tem muito disso também. E a gente tem que sempre querer dar pegar conta de tudo. Deus, porque com Deus a gente faz tudo, É, né? E o pior Com é que a equilíbrio, né? gente procura Deus praticamente nas horas difíceis, né? Quase sempre, né? Geralmente a gente procura Deus nas horas Comigo foi difíceis. assim. Mas está me mostrando que não tem que ser na hora difícil, que Deus tem que estar presente o tempo todo. Então eu estou verdade. pedindo muito para Deus me dar esse discernimento Sim, para pra eu você. ter fé, que eu Sim. preciso acreditar que vai dar certo e ter fé sempre. Eu Então eu me acredito, sinto assim, tão que bem Deus quando já eu te respondeu, porque você está falando aqui, a gente está aprendendo, o bastidor aqui está olhando, observando aqui você e aprendendo contigo, né? Esse passo de fé. Eu acho que o meu propósito maior de vir aqui hoje não foi tanto falar que eu tenho crise Sim. de ansiedade, é falar que Deus que está me fortalecendo. É verdade. Que é uma coisa que eu não Amém. tinha. Amém. Eu falava que eu tinha, mas na verdade eu não tinha. E agora eu vejo que realmente eu preciso ter fé. E eu tô cada vez mais com esse Essa sentimento no coração sensibilidade aí, e que eu Vanessa. preciso ter fé. E essa sensibilidade, como eu te falei, ela sensibiliza a gente de dentro para fora. Hoje eu falo que eu tenho mais orgulho de quem eu sou hoje do que de quem eu já fui, porque eu era muito dura, eu era aquela pessoa que queria resolver tudo ali, do certo. Eu não era aquela pessoa. Hoje eu digo assim, que às vezes eu tenho aprendido tanto, algumas aprende. coisas eu ainda não aprendi, mas assim, a me calar em alguns momentos, porque tudo eu queria retrucar, queria falar, queria... Ouvir mais. Porque acho que durante minha vida toda, com essa questão de não ter tido, de eu querer tanto, porque não tinha aquela facilidade financeira, aquela coisa toda, então você é sempre armado. Ou então você já apanhou tanto em situações na sua vida que você não quer que ninguém, né? E foi
algo que o Senhor tocou muito em mim, porque até no meu casamento eu tinha dificuldade de entender o que era a submissão, o que era cuidar da minha família, porque eu achava que eu tinha que ser cuidada todo o tempo. E às vezes isso também, Deus trouxe isso para mim. Porque hoje eu tenho mais orgulho, eu vejo meu marido falar assim de mim, às vezes, para alguém, ou de algo. Claro que nós temos problemas e tudo, independente da depressão, independente do casamento, tem suas dificuldades. Todos têm. Mas algo que eu aprendi foi isso. Não sou só eu no mundo, eu não tenho que me preocupar só comigo. Eu tenho pessoas, tenho meu filho, tenho família, tem pessoas, né, que precisam pessoas da que Deus gente, manda, né? que a gente não está nem preparado para certas coisas, e na empresa, em outras coisas que a gente vivencia. E assim, uma das coisas é entender, se eu estou errado, vou ter que refazer o que eu fiz de errado e recomeçar de novo, porque eu te digo que hoje eu tenho mais orgulho de ter sensibilidade, né, em algumas coisas que eu não tinha antes. É verdade. É verdade. Samara, e nessa rotina, né, que você teve, já participamos aqui com as mulheres. Sim. Você hoje tem a Rasteiríssima, né? Sim, sim. Que está localizada ali na rua, qual é o nome da rua lá? Rua Monte Castelo, né? Nós temos a Rasteiríssima aqui em Paragominas, que foi um presente de Deus, né? Eu sempre fui empreendedora, mas não sabia. Empreendia para os outros, né? Você já viu isso? A pessoa que... E aí era um sonho que eu tinha. E eu tinha um sonho de trabalhar com algo para mulher. Mas, às vezes, eu estudei anos sobre franquia, sobre o que eu queria, sobre o que meu dinheiro dava, porque não é só estudar, né? Tem que ver o que você pode. E aí, assim, quando houve essa saída da empresa que eu trabalhei 9 anos, e eu pensava, meu Deus, será que eu vou passar fome? Porque eu passei a vida tendo meu salário certinho na minha conta. Até isso também te preocupou, Me né, preocupava, eu falava, meu Deus, será que como eu vou trabalhar? E aí foi quando surgiu a Rasteiríssima, né? Um casal abençoado, que antes eram os donos, que era o Rodrigo e a Leandra. Eles nos passaram, o Rafael, que era o dono da franquia, nos confiou também aquele objetivo, e a gente abraçou. Aí, trazendo a minha experiência, o que eu tinha vivenciado, até com essa questão da depressão, do pânico, eu disse, eu estou começando tudo de novo. Eu zerei minha vida, assim, eu vou recomeçar, vou começar diferente, né? Desde como eu vou atuar, que a Rasteiríssima hoje, isso que eu sou suspeita para falar, mas algo que nós trabalhamos muito é o atendimento ao cliente. Sim, mais do que só produto. Então, a gente foca muito, e era algo que eu sentia carência, quando eu ia, às vezes, em algum estabelecimento ou alguma coisa, eu falava, eu quero trazer o que não tem. Hoje nós calçamos sandália no pé da cliente, porque isso é servir. A gente traz como um objetivo de servir o cliente, independente da classe social, independente do que ele faz. Então, foi difícil, Carol, porque quando veio a Rasteiríssima, eu estava com picos de crises, de pânico, e eu acordava, sabe, tipo um meme que eu vi esses dias, limpa o rosto que não dá tempo de chorar, e ia atrás, e aí começou a vir as contas, né, que o empreendedor tem, os compromissos, né? Que não é só close, tem os compromissos, mas assim, o meu desejo de vencer, a força que eu busquei em Deus, porque eu não sabia nem como que eu ia fazer, eu tinha medo de pegar tudo que eu tinha, que não era muito, e investir em algo e aquilo não dá certo. Né? Então, eu achava, durante esse processo, quando eu disse assim, eu não quero mais trabalhar na empresa anterior, ou, né, quando eu tive que sair, eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter algo, ou trabalhar em outra empresa, ou ter algo meu. Eu me achava incapaz, eu me sentia fraca. Me sentia, assim, aquela pessoa sem nenhuma, sabe, nada. E hoje eu vejo tudo diferente. Então, como a nossa mente é responsável pela forma como a gente se enxerga, pela forma como a gente se vê, né? Algo assim que me pergunto às vezes, como tu fazia? Muita mulher me procura. Como tu fazia quando chegava a crise de ansiedade? Eu comecei a entender, como a Vanessa falou, onde era que estavam os gatilhos. E, às vezes, sabe, uma coisa que eu fazia, uma palavra que eu me agarrei, se apega ao que te traz esperança.
É um versículo da Bíblia que a trazer minha à líder... memória tudo que te traz esperança. A memória, tudo que te traz esperança. Então, quando vinha aquela dor, aquela angústia, eu começava a lembrar de coisas boas que Deus já tinha feito por mim, de momentos grandiosos que eu já tinha vivido. Ou então eu comparava muito assim, a vida que eu estava vivendo, aquilo ali, com alguém que estava passando por algo muito pior e estava ali. É isso mesmo. Então, eu comparava muito isso e foi me levantando. O primeiro dia eu não queria me levantar para tomar banho, o segundo dia menos mal, o terceiro eu fui tendo mais vontade. Outra coisa, eu comecei a me permitir. Tipo assim, se eu via que hoje eu não estou legal, eu não ficava em casa só. Eu queria ir para a rua, às vezes eu ia só andar. Porque muitas pessoas se entregam. E eu comecei a ver, eu digo, não posso ficar só. Você buscou ajuda, né? Eu fui Sobre várias tudo vezes, isso, né? Carol, para lugares que eu não estava com vontade de ir. Me arrumei sem ter vontade, sabe? Estava assim, Pra não se sorrindo entregar, né? por dentro. Mas eu disse, se eu cair novamente, talvez vai ser mais complicado. E foi isso que foi me ajudando mesmo. Assim, até hoje, gente, a gente passa por esses processos, a gente não fica 100%. Ai, não, a gente se torna vulnerável a tudo. E hoje nós estamos vivendo situações assim, né, de muita mudança repentina nas coisas, em tudo. Então, até hoje, tem dia que eu não quero sair de casa, tem dia que eu não estou com vontade de sorrir, tem dia mas eu me levanto, me banho. É isso mesmo. E digo, hoje... E caminha. E caminho. É porque nós estamos naquela etapa que é imediatista. Queremos tudo para ontem. E nós temos que aprender a descansar em Deus, né? Independente da situação que a gente esteja passando, se é uma ansiedade, uma depressão, ou uma crise financeira, né? Sim. Ou um boleto aí do nosso mundo empresarial aí que está para vencer, a gente não tem o dinheiro. Descansar em Deus, aprender a descansar em Deus, que a Vanessa está fazendo agora, o que a Samara já fez. É o primeiro passo. O primeiro passo é descansar em Deus, trazer à memória tudo que te dá esperança. Nós temos nossos filhos com saúde, nossos esposos, né? Nossos trabalhos. Enfim, a gente tem que começar a ser mais grato que nós temos por Deus, pelas nossas vidas. Gente, eu só tenho a agradecer por esse momento, né? Que a gente possa se reunir mais vezes, trazer mais mulheres para contar histórias aqui para a gente, porque não é sobre o empreender, né? Exatamente como ela falou, ser mulher, mãe, o desafio, o trabalho, né? A questão da ansiedade, e você ainda, mesmo com a ansiedade, enfrentando ali, cuidando de outras mulheres, se permitindo ser usada por Deus. Então, o Senhor continua no controle, né, sobre as nossas vidas. E que Ele possa aí prover muito na tua vida, Vanessa, para que você possa abençoar aí muitas mulheres através do dom que Deus te entregou, o legado que a tua mãe te entregou. Então, continua confiando, continua essa caminhada, que é isso que Deus quer para a sua vida. E a Samara, muito obrigada, Samara, pelas mensagens de apoio que tu tem me dado todo o tempo. E que a gente possa fazer mais projetos juntas aí. Nós somos parceiras agora lá na academia também. Né? É um prazer, assim, porque a gente vê o quanto você também luta por esse projeto, né? Eu tenho acompanhado a Carol. Desafiador. E é desafiador. Eu sei que assim como nós, ela é mãe, é tudo isso. Então, que o Senhor te fortaleça, porque eu sei que muitas mulheres também estão... E assim, gente, nós estamos todas em reconstrução, todo dia. Todo dia a gente precisa melhorar algo. Eu sei que eu tenho muito ainda, mas eu vim principalmente aqui, não só pelo projeto, eu vim por mulheres que eu sei que estão ouvindo. Então, assim, a gente conta tudo isso, mas falar hoje é uma coisa, vivenciar eu sei que não é fácil. Então, é possível ser empreendedora, é possível vencer, né? Eu nem falei que depois de tudo isso a gente ainda abriu outra loja em Paraupebas, no meio de tudo isso, e não sei como, eu só sei que foi Deus, né? Então você também é capaz, você também pode, vai passar por lutas, dificuldades, nós passamos todo dia, mas algo tem que te motivar, né? A tornar aquilo ali real mesmo. Mas agradecer a Vanessa, que a gente vê, né, Vanessa? A gente já se conhece há tanto tempo, mas a gente não sabe o que o outro passou ao longo de 10 anos, que a gente já se conhece por aí, né? Que o primeiro encontro que a gente teve, eu estava nessa empresa e nós estávamos fazendo uma passeata do Outubro Rosa, né? E aí hoje a gente se vê, então, assim, eu admiro vocês, né? Quero deixar essa palavra de admiração. Amém. Muito obrigada. Gente, obrigada por estarem conosco aí nessa caminhada. Obrigada pela Perfil Produtora, que está de frente aí nas nossas gravações. Esse é o nosso Coffee Take.
Você, mulher que está do outro lado, é nossa convidada para estar aqui conosco. E vamos juntas. Muito obrigada. Já compartilhe para todas as mulheres aí. E só tenho a agradecer. Eu Muito que obrigada. agradeço. Também. Obrigada.